Meus amados irmãos, aqui é Adão Rezende com mais uma palavra do Pergaminho direto ao seu coração. A palavra do Pergaminho hoje encontra-se em Mateus 8:23, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-los, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, eu venho te dizer nesse dia de hoje que o Senhor está contigo. É normal velejarmos e depararmos com grandes tempestades, porque quando estamos no barco, estamos sujeitos à tempestade, mas não podemos esquecer jamais que, apesar de Cristo às vezes estar em silêncio em nossa vida, Ele está no barco, Ele está no controle de toda a situação. E nesse momento eu digo para o meu e para o seu coração: aquieta-te, pois Jesus irá acalmar a tempestade. Quando uma tempestade se forma ao nosso redor, na nossa vida, devemos saber o que fazer. Diante daquela tempestade, os discípulos se apavoraram, pois o medo era tão grande. Mas eu digo, meus amados irmãos, por mais que o medo venha, a fé tem que prevalecer. Cristo disse para os discípulos, homens de pequena fé: aumente a sua fé diante da tempestade. Não há outra solução a não confiar em Jesus, ainda que Ele esteja em silêncio. Se você pular do barco, abandonar o barco, obviamente você já se entregou à tempestade, pois a tempestade está a postas. Mas se você permanecer no barco, tentar salvar o barco, você triunfará. Salve o barco da sua vida, salve a sua história, salve os teus planos, os teus caminhos, salve a tua família, crendo que Jesus está contigo. Ainda que Jesus esteja em silêncio, Ele está no barco, tem o controle suficiente. É Ele que vai acalmar a tempestade, é Ele que vai acalmar o mar. A ordem partirá dele para que o mar obedeça, para que o vento obedeça. Então, tão somente se acalme, tenha fé, chame por Jesus, acorde Jesus, chama Ele, fala: Cristo, estou aqui. Porque os discípulos naquele momento, mesmo amedrontados, foram ao encontro daquele que tem a resposta, aquele que poderia socorrê-los. E não é diferente na nossa vida. Se estamos diante de grandes tempestades, o nosso socorro vem de Jesus. Vá até Jesus, clame Jesus, e Ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade. Mas não se espante, nem se amedronte. Creia no Senhor, tenha fé, porque a tempestade vai acalmar, o mar vai se acalmar, o vento tem que obedecer à voz do Mestre, e o Mestre está no teu barco, em nome de Jesus. Essa é mais uma palavra do Pergaminho, direto ao teu coração. Que Deus o abençoe.